Olá! No programa de hoje, o Mac vai fazer uma viagem nessa revolução tecnológica. Eu estou aqui com a garota sem fio, a Bia, para ela explicar um pouco mais o que é essa transação do analógico para o digital, essa história do vinil, do CD para o streaming. Bia, primeira pergunta. Você já viu alguma vez, você assistia o Jetson? Ah, assistia, claro que assistia. Ficava maravilhada com carros voadores. Sempre gostei de máquina pra tudo, né? Tinha máquina pra fazer roupa, a pessoa entrava na máquina e saía vestida. Mas Queria assim, um hambúrguer, ela apertava alguns botões e saía um hambúrguer. Mas quem que é essa Bia? Uma Bia que é dentista e vira garota sem fio, uma pessoa que explique como é que você veio para esse mundo. Bom, Como é que você virou Jetson? mas você sabe que os Jetsons viam o mundo de uma outra maneira, mas eles não previram a internet? Pode fazer um retrospecto. Quando você lembrar dos episódios, dos seriados, não tinha internet, ninguém usava internet. Então isso é uma mudança, é um paradigma que não está em nenhuma obra de ficção científica, desenho, livro, sci-fi. Talvez Star Trek um pouquinho, né? Que tinha os comunicadores por videoconferência, conversava com um relógio, conversava com outra pessoa em outro planeta por uma tela. Você me tirou do mundo analógico e me trouxe para o meio. Eu não sou digital como você, mas você, de fato, uma coisa que aqui eu estou olhando para você já fiquei feliz. Eu acho você muito digital, mas eu acho que você é conservadora, sabe por quê? Assim, olha, que relógio que é esse que você está usando aí? Isso aqui é retrô, ó. Olha aí, um relógio Casio, não é? Eu sou muito pragmática com relação à tecnologia. Eu gosto de alguma coisa que me traga algum benefício. Esse aqui, esse aqui é um tipo que tem on e off só, mais ou menos? E a bateria dura 2 anos, esse é o mais importante. Não tem que ficar carregando todo dia, né? Mas eu usei aqueles relógios inteligentes, wearables, eu acho que eles não estão prontos ainda para o que eles se propõem a fazer. Então eu sou bem pragmática mesmo com relação à tecnologia. Tem que me ajudar no dia a dia, minha forma de trabalhar, fazer o teu tempo render. Eu acho que esse é o grande dilema do nosso século agora. Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Você é meio analógico e digital para leitura ou você já é famosa e-reader? Eu compro mais livros no formato digital hoje pela comodidade, né? Tem um título que eu vi que eu achei interessante, pô, que legal, já vejo, eu posso comprar. Você entra na loja, no site, coloca o teu cartão de crédito no teu aparelho e imediatamente já está fazendo o download, já está disponível para você ler. O que é esse aqui? Esse aqui é o Kindle, é um leitor de livros. Ele não é um tablet, é diferente. O tablet é um computador no formato de um tablete, Não, vamos o dizer Kindle, assim, né? esse aqui que eles falam, esse é um dispositivo para ler, né? Para ler. Não é para mandar mensagem, tem WhatsApp, não, é só para ler livro. Não. Eu acho que a cultura hoje da convergência deixa as pessoas muito dispersas. Conta um pouco mais de todos os recursos que podem ser usados aqui, que a gente usa numa caneta no livro normal. Você pode sublinhar trechos de livros e o mais bacana não é simplesmente sublinhar aqui. Tudo isso fica registrado no sistema que você pode acessar no computador, por exemplo. Todos os trechos sublinhados, ele condensa e transforma num arquivo de documento para você com os trechos que você colocou anotações, sublinhou. Tenho dúvida de uma palavra. Tem dicionário? Tem dicionário. Você dicionário coloca, tá aqui? Tá aqui. Você toca com o dedo em cima da palavra, ele abre uma janelinha e traz a definição para você. Caso você esteja lendo em inglês, alemão, francês, um idioma que você não é tão íntimo e você tá com dúvida pontual naquela palavra. Tem até dicionário de português também, não tem problema. Assim, a capacidade de quantos livros? Puxa, 2.000, 3.000, 4.000 livros, depende da capacidade de armazenamento do Kindle ou do leitor de e-books. Tá? Como os livros são muito leves, porque são só texto, poucas imagens e é tudo preto e branco, geralmente, são arquivos levíssimos, então você com um dispositivo desse coloca 3.000 livros. Um livro hoje, a média no Brasil, geralmente quando lança é R$ 39,90. Quanto que é para baixar um livro aqui? É um preço bem parecido, às vezes tem promoções, você encontra livros mais baratos também. Você lê nos dois? Leio nos dois. Eu gosto de leitura, eu gosto de livro, não importa onde. Vale a pena, eu acho, mas tem muita gente ainda que prefere os livros. Vamos ver?
Qual que é a história disso aqui? Eu estou numa casa ou estou numa biblioteca? Onde que eu estou aqui? Aqui está numa biblioteca, porque a minha casa é em cima. Você já morou na biblioteca? Você já morou nessa casa aqui, nesse andar? Não. Não, porque o meu sonho era ter um apartamento para montar a biblioteca. Porque lá em cima era a nossa casa, mas não era mais nossa casa, era um depósito de livro. Desde a porta da sala até a cadeira de televisão, tinha livro por tudo. Né? Então a gente andava num carreirinho de formiga. Você já é um pouco digital em algumas coisas? Eu gosto de internet para pesquisar alguma coisa, facilita, né? No YouTube para ouvir músicas, algumas, mas aí eu tiro, em primeiro lugar, tem a letra, eu tiro a cópia da letra para acompanhar, ver quem é o compositor. Né? Gosto de ver alguns filmes, né? Principalmente curta-metragem, que não se encontra por aí. Aí no YouTube tem bastante. Você acha que vem esse mundo digital para a literatura? Você acha que isso vai pegar? As pessoas vão deixar o livro? Eu acho que o e-book, o e-reader, tudo isso que vem por aí, é uma ferramenta a mais. Né? Provavelmente 1 ou 2 gerações vão ficar encantadas com isso, vão desprezar o livro de papel, até que um dia que elas peguem um livro de papel e sintam como o livro é maleável, como o livro é erótico, o livro tem cheiro, o livro é uma tecnologia mais avançada. É uma tecnologia mais avançada que o e-reader. Então, essa pessoa que estava acostumada com o computador, ou com o iPad, ou com o Kindle, ela vai voltar para o livro. Você já leu alguma vez nesses e-reader da vida? Já? Tentei, mas não consigo porque o aparelho, seja ele qual for, eu tentei no iPad. Né? É um intermediário entre mim e o texto. Eu gosto de ler diretamente no texto. Isso mesmo. Eu não tenho acesso ao texto. Tem um entreposto, né? Tem uma cerca. Tem um intermediário aí, tem uma cerca que não me deixa me concentrar. O livro você escreve numa máquina de datilografar, você escreve num bloco. Como é que o livro vira um livro? Para você? À mão. Eu escrevo primeiro em folhas soltas, depois deixo o texto um tempo amadurecendo, vou trabalhar no outro texto, volto para aquele texto meses depois. Para continuar ou para corrigir? Não, aí eu já leio com olho de leitor, porque eu não me lembro mais o que é. Não me lembro de detalhes. É outro aventureiro. Aí eu começo a achar ruim. Aquilo que parecia uma glória é um monte de M. Né? Então eu começo a reescrever tudo. Refaço tudo. Aí passo para um caderno. Mas não perde a coluna cervical. Assim, você não perde a... Às vezes muda tudo. E muitas vezes o personagem segue um caminho que eu não tinha planejado. Aí passo para um caderno escolar. Deixo mais um tempo. Volto para o caderno escolar, aí retoco. Bom, agora está maduro. Agora eu vou para o computador. Essa tarefa física de escrever no papel, reescrever no papel, e só depois de muito tempo é que eu vou para o computador. Então o mundo digital para você é um instrumento, né? É um meio, né? Não é um fim, né? Não é um fim. Fim para mim é isso aqui, ó. Esse é o meu fim. Valeu mesmo. Muito obrigado. Fiquei muito, muito feliz. Você fez um cara muito feliz hoje. Eu vi que os dados, Bia, não são bons dados. A expectativa de venda do Kindle, do número de pessoas que sairiam do papel para o Kindle, para o e-reader, é muito pouco. Eu vi alguns números bem recentes, saíram semana passada, falando que já houve um aumento no número da base de leitores no Brasil graças às novas tecnologias. As pessoas ainda preferem o livro de papel, mas já está havendo um aumento gradativo na base de leitores graças aos livros digitais, e eu acredito isso, as novas gerações que estão cada vez mais conectadas já estão comprando, baixando livros e preferindo esse mecanismo de suporte para a leitura. Mais tarde, na sala de justiça. Segundo o computador, nossos esforços para deter a Legião do Mal afetou em muito o meio ambiente da Terra. A Mulher Maravilha tem razão. O gelo que derretia evaporou-se numa densa camada de vapor cobrindo a Terra.
está aumentando a umidade do ar a um nível muito perigoso. Steve Jobs nasceu em São Francisco no dia 24 de fevereiro de 1955. Com apenas 21 anos, ao lado do amigo e parceiro tecnológico Steve Wozniak, fundou a Apple Computer, lançando o Apple I e logo depois o Apple II. Bia, nosso assunto agora é música, é entender um pouco essa mudança radical do vinil, do CD, né, da fita cassete agora para o streaming. Hoje tem duas maneiras de escutar música, né? Sim. Hoje são os downloads e o streaming, mas o streaming streaming já passou o download, né? O streaming é mais prático para o usuário porque ele não precisa ficar convertendo e jogando, salvando arquivos na memória do aparelho. Tem que comprar cartão de memória, é uma coisa física que O ocupa streaming, espaço. quando se fala, eu entendi um pouco. Você tem lá o Spotify, tem o Deezer. É isso. São os dois ou tem mais coisas Tem no mais, mundo? a Apple tem o seu serviço, o Google tem o Google Play, que também funciona, tem vários concorrentes já. A indústria musical ficou num grande dilema com a pirataria, porque ninguém mais compra música. Com isso aqui não, seja gratuito, suportado por anúncios, por propaganda, ou no pago, que você paga R$22, eu pago R$22 por mês, com uma assinatura, 5 pessoas da família podem usar. Basta você buscar por discos, por artistas, aqui eu localizei um álbum que eu quero escutar, não está salvo no meu aparelho. Eu sei que isso veio para ficar. Sim. Mas tem muita gente ainda. Muita gente que gosta do vinil, que gosta ainda de puxar e ver a agulha raspando, rotação por minuto. Muita gente ainda gosta de CD. Vamos ver esse outro pessoal que ainda é nostálgico? Tá aqui na casa do Horácio, mas na entrada tem isso aqui que parece um pouco de tudo, né? Tem telefone aqui, ó, um Ericsson. Mas conta um pouquinho disso aqui. Esse é muito antigo, né? É, o primeiro gravador cassete. A fita cassete foi desenvolvida pela Philips. Esse aqui é um portátil, mas depois que surgiu isso, realmente esse foi o Walkman, né? Acho que é disco, o álbum pro Discman, né? Daí o Discman. E antes do cassete teve o cartucho. Paixão por LP, vem da onde? Bem, porque quando eu comecei a colecionar era LP mesmo, né? Enfim, porque eu comecei a colecionar, sei lá, em algum momento da década de 80. Aí começa o interesse pela capa. Eu acho que uma das paixões do vinil, sem dúvida, é a parte gráfica e a capa, né? Porque assim, uma coisa é 32 por 32 contra 12 por 12 de um CD, né? Você ouve música streaming? Você ouve CD um pouco? Eu ouço quando eu estou trabalhando, eu ouço rádio na internet, mas rádio ou francesa, americana, inglesa, porque traz novas informações, né? Mas o mundo é LP. Oi? Agora a gente está aqui e está ouvindo um LP, né? Tô ouvindo LP, mas nunca deixei de colecionar LP, mesmo nos anos 90, apesar de ser mais difícil em relação a lançamentos. Poucos artistas tinham um cacife assim para lançar em LP, então não conseguia coisas novas, os lançamentos tal de artistas que eu gostava ou de novos artistas. Aí não teve jeito, tive que comprar em CD, porque para mim acima de tudo é a música. A volta do LP é uma coisa retrô, é uma moda, ou eles voltam para todos? Eu acho que ainda é para poucos. É caro se eu for comprar um aparelho para tocar LP? Cara, isso que eu queria dizer, é caro? Assim, nacional para você comprar um bom... mais de 1.000? Mais de 1.000, isso usado. Isso aparelho, por exemplo, um aparelho desse custa 1.000, 1.200 e é da década de 80. Hoje não tem nenhum nacional, se você for comprar um importado que seja com o mínimo de qualidade é R$1.500, R$2.000 para cima. Mas alguém fabrica no Brasil LP hoje? A Polisson no Rio de Janeiro, mas só lança música brasileira. Vai ter uma fábrica em São Paulo, mas ainda não está funcionando. E a Sony está relançando alguns discos históricos da música brasileira, como Cartola,
ou mesmo o Valtel Branco. E inclusive é engraçado que hoje tem alguns relançamentos ao contrário, né? Antes, na era do CD, eles relançavam em CD o que tinha saído em LP. E hoje tem algumas coisas que eles saíram em CD nos anos 90, quando praticamente só produzia CD, e hoje eles estão fazendo o LP, que não existiu na época. O que é mais MP3? Então, aí vem Tem um adesivo aqui. Vem uma fichinha aqui, tem um código, daí você baixa o MP3 para você, sei lá, ouvir. Basicamente, isso é uma coisa comum no exterior. Não sabia. Então você baixa, aí o cara guarda, põe num pendrive e escuta no carro, escuta, sei lá, no som portátil. Compra o LP e ainda vem a oportunidade de você ter o... Às vezes vem o CD também. O CD é filial. Vem um envelopinho com o CD. Mas isso é bastante comum lá, sabe? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu não quero um arquivo virtual, eu não quero ouvir no computador, por mais que tenha evoluído sons para computadores, então você pode colocar um som bacana. Eu tenho um som super legal para ouvir computador, eu poderia ouvir streaming. Mas não, eu quero ver, eu quero pegar a capa, eu quero pegar o encarte, eu quero ver a trilha, a ficha técnica, quem toca o quê. Por mais que isso possa ter na tela, mas é isso, tá aqui, É isso a experiência de você ter o disco. Bia, agora é a hora do cinema, agora é a hora da pipoca. Eu queria entender um pouco qual que é o teu pensamento sobre isso, vamos dizer. Claro, tem os cinemas, tem os DVDs, as coisas, mas agora o que a gente mais vê é a tal do Netflix. Queria que você colocasse o que é esse Netflix? Olha, eu gosto ainda do método tradicional de você ir no cinema, ter um ritual, né? Você sair de casa, encontrar amigos. Você tem DVD? Mas eu tenho fita ainda. Ver um filme no Netflix, num smartphone, não é diminuir a essência do filme? Não é diminuir o impacto que o filme faz na vida da gente? Não? A tecnologia é uma questão de ocasião. Você pode assistir o Netflix na sua Smart TV, TV grande, em casa. Se você está no aeroporto, seu voo atrasou, você pode assistir um filme no seu iPad, no seu smartphone. Sem charme, mas pode, né? Às vezes um episódio de 40 minutos de uma série, não é só filme também, mas você pode ver séries, né, que está muito na moda agora também. A locadora de filmes está aqui, Olha, quem ouve a Bia, né, quem ouve a Garota Sem Fio, tem uma impressão que acabou as locadoras de filme, acabou as locadoras de DVD. Mas você está enganado. Tem muita gente ainda que tem muito DVD e tem esse prazer de ir lá, apertar o play, sentar no sofá de casa, e muita gente que ainda gosta de ir na fila do cinema e assistir um filme. Casa que atrás de mim só tem isso, né? História dos DVDs. Eu queria que você, qual que é a tua visão daqui para frente, desse 15 anos, 16 anos do século XXI para frente, em relação ao filme? Fica, não fica? A mídia física, a tendência natural, até pelo desenvolvimento tecnológico que o mundo vem passando, e é um avanço muito rápido, a tendência natural é que ela venha assumir. Essa é a tendência natural. Só que, no momento, e mesmo a médio prazo, eu não consigo vislumbrar nenhum serviço de streaming, como Netflix e outros que existam, de ter à disposição dos seus assinantes o acervo de filmes que eu, como colecionador e amante de cinema, consegui montar ao longo de uma vida toda. Então, é justamente por isso que eu ainda mantenho esse meu acervo todo. Se alguém me chegasse hoje e dissesse, olha, eu tenho um serviço que dispõe de todos os filmes que você tem aqui para você ver quando quisesse. Eu não vi muito mais. Aí vem aquela outra coisa que é o charme do colecionador, né? O pegar no objeto, o folhear, ver a capa, pegar o encarte. Alguns filmes vêm com encarte, vêm com livreto. Pegar aquela mídia física, colocar no aparelho. E as salas de cinema?
Olha, eu creio que elas vão continuar por uma questão muito simples. Nada, nenhuma tecnologia vai substituir a experiência coletiva de ver um filme numa sala de cinema. Que lindo. O fato de no cinema você ter uma tela muito grande permite uma imersão muito maior. O cinema propicia uma imersão que, por melhor que seja a sua casa, o seu equipamento doméstico, você não consegue. Primeiro, a tela nunca vai ser tão grande quanto a tela de cinema. E segundo, a condição do ambiente não é a mesma. O cinema o sentimento? Muda, porque no cinema tudo se apaga, a única luz que tem é a da tela. Então você imerge ali. Você pode ver que a tecnologia do cinema se aprimorou muito nos últimos anos. Hoje, boa parte das salas, aqui em Curitiba mesmo, eu creio que das 80 salas de cinema que nós temos em Curitiba hoje, perto de 70 já utilizam tecnologia inteiramente digital. Não trabalha mais com película, trabalha com HD, o filme vem num HD. Mas, ao mesmo tempo que houve esse aprimoramento tecnológico que permite uma projeção melhor, um som melhor, que era uma grande deficiência que nós tínhamos, a qualidade do som. É por isso que antigamente muita gente reclamava de filme brasileiro, mas não porque o filme brasileiro tem um som ruim, é porque ninguém conseguia entender a sua própria língua. E o filme americano tinha um recurso da legenda. Você acompanhava a história porque lia a legenda. Mas, felizmente, hoje essa qualidade foi drasticamente melhorada, mas mesmo com isso não tem como reproduzir numa sala como essa, que eu tenho um bom equipamento, ou numa sala melhor do que a minha, aquela sensação, eu entendi, a sensação da coletividade. Uma comédia, não tem lugar melhor para ver uma comédia do que numa sala de cinema cheia, todo mundo rindo, às vezes eu rio por contagiando, ou um drama que as pessoas, você vê aquele suspiro, aquela coisa. Isso é muito legal. Isso. Eu nunca vi isso você só consegue numa sala de cinema. Posso dizer que sala de cinema continua, DVD continua e muita força nos Netflix da vida. Sim, eu acho que vão coexistir. Mas aí vem uma coisa curiosa. As locadoras que estão sobrevivendo são as locadoras que ao longo dos anos investiram em acervo. Porque por melhor que seja o serviço de streaming, se eu quiser ver um filme do Fellini ou do Bergman ou do Kurosawa, eu não vou achar em nenhum serviço de streaming. Eles trabalham basicamente com lançamentos, com filmes recentes. E são filmes que você sempre precisará ver se você efetivamente se interessar pela arte. Você vai ter que... É como ler um clássico, um Shakespeare, um Cervantes, um Camões. Sempre vai ser bom. Você vai precisar ver esses filmes do dia. E a boa locadora vai ter esse filme para alocar para você. O Netflix não vai ter. Saiu agora o Oldflix, que trabalha só com filmes mais antigos, mas ainda não tá. São filmes antigos mais populares, mas não clássicos. Então, as distribuidoras de filmes que vão sobreviver, eu acredito, são aquelas que investirem em acervo e em filmes, em produtos diferenciados. Aqui no Brasil eu cito 3 bons exemplos que têm explorado esse segmento, que é a Versátil, a Obras Primas do Cinema e a Bretz Filmes, que pertence ao Instituto Moreira Salles. Eles têm lançado edições focadas num público colecionador. Trabalham basicamente com filmes clássicos, em edições bem caprichadas, com bastante material extra, e o colecionador quer ter esse filme em casa. Então eu acho que a coisa vai caminhar por aí. I think I've come up with something. That looks good. That looks really good. People want to go on the internet and check out their friends. That's what the Facebook is going to be about. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. I'm living in that 21st century, doing something. Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Wow. Acho que é tão legal você falar para nós sobre o Evernote. Que é. Vou mostrar agora. Então você tem todo o teu conteúdo de vida, vamos dizer assim. Não vamos falar de conteúdo digital, vamos falar de conteúdo de vida. Do dia a dia, o que faz parte da vida da gente? Eu tenho, anotações. Eu vou dizer, anotação, receita de médico, cartão que você ganha de alguém cartão de visita, que é um cão, é importante, que perde. Sim. Então você tem aqui anotações, aprendi com um grampinho. Uma matéria de jornal. Cartões de visita, matéria de jornal. Não tenho aqui recortes, tem fotos. Cartão postal, olha só que bacana, né? Mais um cartão de visita aqui. Eu sei que vai mapas mentais.
um manualzinho de um equipamento qualquer que você tenha, mas que você gostaria de ter para consultar eventualmente, você apenas aciona a câmera, não precisa. Todo mundo que sabe bater uma foto com o celular vai saber usar o Evernote. Ele fica ali encaixando, fotografa e já salva para você. Depois você abre no computador, tá bonitinho, recortadinho, não tá aquela foto borradona, ele conserta tudo para você. E é uma caneta, né? Isso aqui parece papel e realmente é papel. Só que você vai escrever e ele vai registrando, escaneando, tem um scanner. Então tudo que você escreve, ele escaneia, registra dentro da memória da caneta. E o áudio, se você tiver registrando, assistindo uma aula, por exemplo, tiver um áudio junto, ele sincroniza o áudio com o escrito. Depois você vai no seu computador, ele tem um cabo aqui para você conectar, mas tem Wi-Fi também, então não precisa nem de cabo, né? Se a gente está num ambiente que tem internet, com um toque ali, ele sincroniza, você vai até o seu computador e você vê magicamente, bruxisticamente, a sua letra aparecendo no computador e o áudio do ambiente rodando junto conforme você vai escrevendo. Isso aqui se chama Live Scribe. O que é isso aqui, Bia? Bom, é um teclado multidispositivos, né? Ele não funciona só com um aparelho, ele fica conectado com vários. Exemplo. Então você está ali trabalhando, você está escrevendo, concentrado num texto, digitando, e o seu celular chega uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai parar, pegar o celular, ficar ali catando grão de milho, né? Escrevendo. Não, você simplesmente aperta um botão, ele pula para cá e você responde no próprio teclado a mensagem, aperta e volta lá de novo. Você tem um iPad aqui ao lado. Mesma coisa, são até 3 dispositivos aqui, ó. Tem 3 botões. Então, dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3. Esse. Computador, tablet, celular, por exemplo. E pode ser um WhatsApp, pode ser uma mensagem. Qualquer coisa. E um e-mail? Qualquer coisa. E-mail, texto, internet, WhatsApp, qualquer coisa. Para nós, para quem está nos vendo assim e tem dificuldade com o mundo digital. Assim, me dá como fosse uma pequena receita, uma dica muito básica. Vamos pensar assim, por que criança, bebê não tem medo de tablet, de smartphone? Já parou para pensar? Porque não tem medo de errar? Porque não tem medo de errar, né? Agora você coloca um dispositivo desses numa pessoa de mais idade, a primeira coisa que ela fica com medo, eu vou estragar. Não, eu vou quebrar, eu vou apertar um botão aqui e vai apagar tudo. É o medo, é o receio. Primeiro então passo, pode ir pela tentativa, ir estragando, ir mexendo. Vai estragando. Pega um velho, nem que seja um velho primeiro para você se ambientar, né? Perder o medo, isso é o mais importante. Bia, garota sem fio, você é única. Valeu. Agora, toda essa tecnologia seria impossível não fosse esse kit de sobrevivência, bateria. Especificamente essa aqui dá mais ou menos 5 cargas completas num iPhone. Você coloca aqui o cabinho e não precisa de tomada, porque a pior coisa do mundo é você ter que mandar uma mensagem, fazer uma ligação urgente e não ter bateria. Toda essa parafernália, esse monte de aparelhos é a mesma coisa que zero se a gente não tiver bateria.